Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos continuar o vídeo da série da Grande Babilônia. Esse daqui deve ser o número 7. Verifica a numeração do vídeo da playlist no comentário fixo e na descrição do vídeo. E leia as coisas que eu acrescento ali, porque às vezes eu acrescento coisas importantes na descrição. Então vamos continuar. E eu quero continuar pelo profeta Isaías. Eu separei aqui alguns textos dentro do profeta Isaías e algumas conexões muito interessantes. Vocês vão ver como é importante a gente estudar o profeta inteiro, não somente porções isoladas de profetas. O objetivo dos vídeos é provar que a Jerusalém agora atual, ela está corrompida, ela está sendo comparada à Grande Babilônia, mas ela não vai receber o fim da Grande Babilônia. Ela não é a Grande Babilônia, ela não vai ser reputada como filhas da Grande Babilônia. O Senhor Jesus vai restaurar Jerusalém aqui na terra. E aí, durante um tempo determinado, a Jerusalém, ainda terrestre, vai estar aqui na terra, junto com o templo, junto com os sacerdotes, junto com o povo de Israel, literal, na carne, e a igreja glorificada vai estar reinando sobre tudo isso. Uma coisa importante para você entender, eu vou estar fazendo mais vídeos falando sobre esse ponto aqui, é que o Senhor nas Escrituras, ele fala coisas que vão acontecer durante os milênios. Isso todos nós sabemos, mas ele foca no 6º milênio, no 7º, e fala coisas que vão acontecer dentro do 8º milênio também. A visão que nós temos do 6º milênio, ela é muito mais detalhada, porque envolve o nosso tempo, né, tempos alguns séculos atrás, nosso tempo principalmente, e o tempo da grande tribulação, as coisas que devem ocorrer dentro do 6º milênio. No 7º milênio é o reinado de Cristo. O Senhor também mostra bastante coisas que acontecerão durante o reino milenar. Depende de como você estuda os profetas, da sua dedicação, você vai ter um vislumbre do reino. Ou menor, ou maior, ou até completamente errado, como muitos têm. Acham que o reino é no céu, não na terra. Aceita do adventismo do 7º dia. Muitos deles acreditam que toda a terra vai ser uma prisão para o diabo, aqui vai ser o abismo, e todo mundo estará no céu. A seita calvinista acredita que o milênio está acontecendo agora na terra, e quando alguém morre já vai direto para o céu e já fica reinando com Cristo ali. Os que morreram no tempo de Cristo, os que morreram na Idade Média, os que morrem agora, os que vão morrer no tempo da grande tribulação, todos eles reinarão por 1000 anos, independente do tempo que fique, que tenha morrido, que fique lá no céu, não importa. Até aqueles que morrerem no início da grande tribulação, eles estarão com Cristo lá 7 anos, e isso será convertido em 1000 anos. E aqueles que morreram há 2000 anos atrás, 1000 anos do mesmo jeito. Esse é o vislumbre da seita calvinista, horroroso, né? Não tem justiça, não tem nada, não tem nações que restam, não tem porcaria nenhuma, só tem a predestinação louca deles. Então, depende muito de como você estuda os profetas, porque os detalhes mais importantes do reino de Cristo não estão no Novo Testamento. Eles estão na lei, no Salmo e nos profetas. Os apóstolos de Cristo falaram alguma coisa assim sobre o reino, mas eles nem sequer chegaram a falar de nações que restam. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele usou textos na sua carta que foram retirados dos profetas e nos contextos falam de nações que restam, mas ele mesmo não abordou o tema das nações restantes, porque o Senhor planejou assim. Eles não concordaram, não fizeram um concílio e concordaram entre si, dizendo, olha, não vamos falar das nações restantes? Não vamos falar disso? Não vamos falar disso? Não vamos falar. Eles não fizeram concílio. O que dá a entender que foi o planejamento do Espírito Santo para que eles não falassem. Para Deus ver quem estuda os profetas ou não. Quem quer olhar somente para as palavras dos apóstolos e ali fundamentarem e se esforçarem para fundamentarem as suas próprias doutrinas. Religiões, seitas e por aí vai. Então, esse vídeo aqui, ele é importante porque tem conexões importantes. Então o Senhor, ele mostra pra gente o que vai acontecer no 6º milênio, coisas que acontecerão no 7º e coisas que acontecerão só no 8º milênio. E o 8º milênio, quando eu falo disso, eu me refiro ao 8º dia
depois do sétimo, lá da criação, que seria o tempo da eternidade. Se você não entende isso que eu estou falando, infelizmente não tem como eu recapitular aqui as coisas para você, porque se eu pensar somente nos iniciantes, eu vou ser chato com as pessoas que já me acompanham faz tempo. O apóstolo Pedro foi o que mais falou, o que mais deixou claro sobre o sexto dia, o sétimo dia e o oitavo dia, e ele falou isso com o conhecimento completo. Não foi por acaso uma inspiração pelo Espírito Santo na qual ele escreveu, mas não identificava o que falava. Não foi esse o caso. Ele sabia, claro que ele sabia, ainda mais nas suas cartas, né? Que ali ele está escrevendo com grande profundidade. Então vamos lá. Muitos usam o profeta Isaías para ensinarem assim para o povo de Deus, que a Nova Jerusalém ela vai descer agora, já na vinda de Cristo. E essa Jerusalém que está aqui agora, ela foi criada pelo movimento sionista ou foi criada pela ONU. Os judeus que estão lá não são verdadeiros, eles têm que se arrepender. Aliás, usam o texto, sai dela, povo meu, porque eles identificam a Jerusalém como a Grande Babilônia, e o fim da Grande Babilônia é terrível, não é? Além de Deus entregar a Grande Babilônia na mão dos 10 reis e da besta para queimar ela no fogo, além disso o Senhor vai destruir, vai jogar pedras sobre ela e a fumaça dela subirá pelos séculos dos séculos. Isso não é bobagem que o Senhor falou, querendo dizer que depois de alguns meses a fumaça para de subir e que na verdade é só uma linguagem metafórica. Não é, porque o Senhor está falando, assim como o lago de fogo não se apaga. Ainda que dure só 1000 anos, depende de como você entenda isso, durante 1000 anos não se apaga, pelo menos, não é? É assim que está escrito, é assim que o profeta Isaías fala no capítulo 66 também, é assim que está no Apocalipse, é assim que eu acredito. E eu lembrei do lago de fogo porque a fumaça da Grande Babilônia subindo pelos séculos dos séculos e o lago de fogo tem tudo a ver. Porque a terra de Edom se converterá em lago de fogo. E a terra de Edom vai ficar lá naquele lugar, mas vai ser convertida em piche. E a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Esse texto está em Isaías 34, é o que nós não vamos ler aqui hoje, porque nós já lemos em vídeos antigos, dentro dessa playlist. E é a terra de Edom que vai ser convertida nisso. Durante os 1000 anos será assim. Depois dos 1000 anos, a configuração do mundo muda, altera. A própria Jerusalém será glorificada. O próprio templo de Ezequiel, que vai existir literalmente, ele vai ser desmontado e ele vai cessar. Aí sim, para o 8º dia está agendado a Nova Jerusalém descendo do céu, para o Senhor fechar o 7º milênio. Na verdade, fechar o 7º milênio não, porque ainda no final do 7º milênio terão eventos para acontecer. Satanás será solto durante um período de tempo, vai enganar as nações ainda, juntar Gog e Magog contra a cidade, e aí sim vai descer fogo do céu, vai se estabelecer o grande trono branco. O céu e a terra fogem da presença desse grande trono branco e não se acham mais lugar para eles, como está escrito em Apocalipse 20. Foge. Então a Nova Jerusalém não pode estar na terra, porque ela não pode fugir da presença do grande trono branco. E o grande trono branco é o mesmo trono no qual o Senhor está assentado agora. Por isso que está agendado esse momento para depois dos 1000 anos. E depois que a morte, o Sheol e o mar são condenados no grande trono branco, aí João fala, vi novos céus e nova terra, e a Nova Jerusalém descia do céu. Aí sim, ainda que diz como uma esposa ataviada para o seu marido, não quer dizer que o casamento estará acontecendo naquele momento. Mas será uma celebração eterna e o Senhor inicia a eternidade com chave de ouro. Nada mais bonito, né? Nada mais coerente do que o Senhor fazia assim, como ele nos revelou. Mas tem pessoas que usam o livro do profeta Isaías de maneira isolada, pegam alguns textos isolados para dizer, afirmarem que a Jerusalém agora ela é a Grande Babilônia, os judeus de lá são falsos, foi criado pela ONU, é um movimento sionista, e está tudo errado e eles têm que se arrependerem para fazer parte da igreja e saírem de lá porque vai ser tudo destruído. Não faz o menor sentido, né? Ficaria até uma coisa deselegante, uma coisa... Deus não perde, irmãos.
Deus não perde. Olha o trabalho que ele fez em Jerusalém desde quando Davi conquistou Sião. Olha o trabalho que o Senhor fez em Jerusalém. Ainda que ele entregou Jerusalém na mão dos gentios, ele devastou o seu próprio santuário, a cidade ficou 70 anos em cativeiro, criou mato lá, ficou quase que inabitável. As nações zombavam, porque era a cidade querida de todas as nações. Jerusalém, ela foi rainha de toda a terra. Todas as nações da terra iriam lá ouvir a sabedoria de Salomão. Tiro e Sidom estavam abandonadas. Tanto é que quando Jerusalém cai, Tiro se alegra e se ensoberbece. E fala, eu sou, e não há outra além de mim. Como já mostrei para vocês nos profetas. A grande Babilônia fala isso. Tiro fala isso, a frase que está na boca da prostituta. E o Senhor mesmo mostra em Ezequiel 26 ou 27 que Tiro se alegra quando Jerusalém cai. E aí, ao invés de todas as nações irem para Jerusalém ouvirem a sabedoria de Salomão, o qual representava o Deus de Israel, agora eles iam para Tiro, para Sidom, para fazerem trocas de mercadorias e prostituições. E aí está escrito que Tiro se prostituiu com todas as nações. Isso está em Isaías. Então, para você estudar sobre a Grande Babilônia, você tem que fazer uma busca dentro do aplicativo da Bíblia sobre Tiro e Sidom. Por quê? Porque em Apocalipse 18, quando o Senhor está falando da queda da Grande Babilônia, ele leva a gente muitas vezes para Tiro e Sidom. E não somente para Tiro e Sidom, ao ponto dele levar a gente para todas as nações da terra que vão estar embriagadas e contaminadas e serem reputadas como filhas da Grande Babilônia. Então são todas Grande Babilônia. Essa é uma das partes das revelações que eu tenho mostrado para vocês. Então vamos fazer a conexão agora? A conexão dos textos. Olha como algumas pessoas usam o profeta Isaías. Eu vou ler aqui para vocês. Isaías 1, vamos direto no verso 10, porque é o que interessa para quem estuda o profeta de maneira isolada. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Então, Jerusalém foi chamado de Sodoma e Gomorra. E lá em Apocalipse 11, tem uma grande cidade na qual o Senhor Jesus foi crucificado e está escrito que ela se chama espiritualmente de Egito e Sodoma. Então, Sodoma já é identificado aqui. E realmente a grande cidade que o Senhor Jesus foi crucificado foi em Jerusalém. Até aí tudo bem, mas a grande cidade de Apocalipse 17 não é a mesma grande cidade de Apocalipse 11. Babilônia é chamada de grande cidade. Acho que é em Naum ou é em Jonas, quando Deus manda ir na Síria, é chamada de grande cidade também. Constantinopla foi nomeada pelas nações de grande cidade. Então você tem que tomar cuidado quando você está lendo Apocalipse 11 e Apocalipse 17. Então o Senhor, com certeza, ele vai comparar Jerusalém à Grande Babilônia. Em Jeremias capítulo 3, ele vai falar que ela tem a fronte de uma prostituta. E não é só isso, o Senhor faz várias comparações. Olha o verso 21 de Isaías 1, que também é usado de maneira isolada. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora homicidas. Então eu posso, como eu já fiz no passado, pegar esses textos recortados, isolados e chegar até Apocalipse 11 e Apocalipse 17 e pronto. Falo que a Jerusalém é a Grande Babilônia, me esquecendo de todo o contexto dos profetas e até mesmo do que o próprio Apocalipse está falando da Grande Babilônia. Uma coisa é o Senhor comparar Jerusalém à Grande Babilônia e castigar ela por isso. Outra coisa é ela ser realmente a Grande Babilônia e levar ao fim da Grande Babilônia. Isso é outra coisa diferente, o que não vai acontecer com ela, com a Jerusalém atual. Então todo o trabalho que o Senhor teve com Jerusalém, entregou na mão dos gentios, profanou o seu próprio santuário, aí depois ele deixa reedificar. Neemias e Esdras vão e reedificam. Jerusalém fica limpa. Tempo da Pérsia. Aí no tempo da Grécia, eles começam a pecar de novo, e por causa da transgressão, o Senhor entrega tudo aquilo nas mãos de Antíoco Epífanes IV, profana o santuário, mas o Senhor levanta os macabeus e purifica, justifica o santuário.
E de novo isso vai até o tempo de Roma. No tempo de Roma, o próprio Senhor Jesus aponta para o santuário e fala que é a casa do Pai dele. Com 12 anos ele fez isso, e 12 anos depois, não mais, 20 e poucos anos depois, ele continua falando que aquela casa é a casa do Pai dele. Ele expulsou pessoas dali e falou para não fazerem da casa do Pai dele lugar de covios e salteadores. É claro que ele nos revela, iria nos revelar pelo Espírito, e já começa a revelar durante seu ministério que a verdadeira casa de Deus é o corpo humano, mas ali era considerado casa do Pai. Ainda que em figura, Deus queria representar a sua figura naquela casa. E muitas pessoas erram nisso, achando que tudo aquilo ali era templo feito por mãos de homens, não valia porcaria nenhuma para Deus. Por que então Jesus estaria defendendo o templo? Vocês compreendem? Então, até no tempo de Roma, Jerusalém, com aquela tendo nela o sangue dos profetas na mão e ainda matando o mais precioso homem de todo mundo, ainda é lugar que Deus escolheu. No ano 70, Deus castiga Jerusalém. E aí é como se ele dissesse: acabou, desisto de Jerusalém, tentei de tudo, não deu certo. Meu filho morreu, ressuscitou, foi pregar primeiramente em Jerusalém. Não quiseram ouvir? Desisto, chega. Agora eu entrego ela na mão das nações, e se lá no futuro ela voltar a existir, não tenho nada a ver com isso. Isso não são palavras do Senhor. Se os judeus voltaram para a terra de Israel, isso é para se cumprir profecias de Ezequiel 38 e 39. Se não, o que a gente faz com aquelas profecias? Elas não se cumpriram no passado. Dizem que no futuro agora não pode ser, porque é um movimento sionista, é a Jerusalém com a estrela do deus Reifã, e que foi entregue às nações, e que foi criada pela ONU, e está tudo errado. Então o que a gente faz com as profecias de Ezequiel 38 e 39? Isso destacando esses dois capítulos, porque tem vários outros profetas onde Deus está falando da Jerusalém nos nossos tempos. Ela continua corrompida e por isso vai sofrer a ira de Deus também. Vários profetas mostram que Israel vai sofrer a ira de Deus. Pontos da ira de Deus, né? Não vai sofrer toda a ira de Deus, porque a ira mesmo de Deus é para aqueles que colocam a marca da besta. Muitos lá irão aceitar a marca da besta, mas metade da cidade não. E o Senhor prometeu proteger a cidade. Então, não tem como ele desistir de uma coisa que o diabo está querendo tomar dele o tempo todo. Já colocou até uma bandeira lá, o domo da rocha. Você acha que Deus vai dar esse gostinho para o diabo? Só porque tem uma lá no céu? Não vai fazer. O diabo vai perder tanto o céu como a terra. O único lugar que ele vai poder ficar durante 1000 anos é lá no mais profundo do Sheol, para depois ser jogado no lago de fogo. Ali é o lugar dele. Então eu posso pegar esses textos aqui de Isaías de maneira bem isoladinha. Isaías 1, verso 10 e verso 21. Pronto, aí eu dou um pulo lá em Isaías 60. Faço uma postura de mestre, né? Tal, e vou lá em Isaías 60 e aí começo. Presta atenção nisso. Vamos ler do 1 ao 3 primeiro.